Vamos conversar aqui como é que eu examino a minha tabela de distribuição normal. Muitos alunos eu percebo que eles querem resolver as questões envolvendo a distribuição normal padrão e não sabem fazer uma leitura. Então, primeiro você tem que ser simples, aprender a ler a tabela. Quando eu tenho uma distribuição normal, que o gráfico é no formato de um sino, se você não conhece, e quando a gente fala que ela é normal padrão, é porque ela tem uma condição. Se ela for padronizada, né, no caso aqui normal padrão, aparece essa simbologia bem aqui. Esse zero, se você não sabe o que aparece aqui, é a nossa média. Então, eu tenho uma distribuição normal de média zero e desvio padrão 1. Esse cara ao lado, número 1, é o desvio padrão. E essa minha distribuição normal padrão, você vai perceber que seu professor vai fornecer uma tabela. E o meu objetivo aqui é saber ler essa tabela. Você pega a tabela e como é que eu vou ler? Como é que eu tiro as informações? Por exemplo, o professor vai perguntar para você uma situação, por exemplo, assim. Bem aqui é o zero, que é a nossa média. Toda vez que ela estiver normalizada, aqui a média vale zero, tá bom? Fica aqui no meio. E aí eu pergunto, por exemplo, o seguinte, olha, eu tenho zero aqui e eu quero que você me diga qual seria a minha probabilidade de ficar no intervalo, por exemplo, de 0 até 1, anote aí, 1,85. É isso que eu quero que você entenda. Como é que eu calculo isso aqui? Murara, não entendi. Preste atenção. Eu estou te dizendo, se você levantar bem aqui um segmento de reta, você vai ter uma área que está nesse intervalo. No intervalo de 0 até esse meu carinha, que vale aí 1,85. E aí, essa minha probabilidade, ela sai direto, gente. Basta saber olhar a tabela. Essa minha tabela me fornece a minha probabilidade de 0 até alguém. É importante você perceber isso que estou dizendo aqui, que olha só, esse desenho aqui não está à toa. Esse desenho está dizendo que essa tabela que eu estou examinando vai me fornecer a probabilidade, vai me fornecer a área que é a probabilidade de 0 até alguém. É por isso que ela está padronizada, tá? Então, de 0 até alguém. Então, se eu quero saber essa minha região de 0 até 1,85, como é que eu vou ler a minha tabela? Como é que ela foi montada pelos matemáticos, pelos estatísticos, essa minha tabela aqui? Simples, simples, simples. Você vai chegar aqui e vai colocar na sua mente o seguinte: até o primeiro número decimal, olha lá, eu tenho 1,85. Eu tenho um número inteiro, e aí tem um vírgula e tem um outro número. Então, até o primeiro número após a vírgula é a linha. É a linha da sua tabela. Eu estou te dizendo que aqui eu vou ter a linha 1,8. Anote aí, linha 1,8. E esse cara, depois aqui, o 5 é a coluna. Coluna bem aqui, 5. Então, quando aparecer assim, tem tabela que aparece dessa maneira, 0,05. Tem tabela que aparece só 5 bem aqui. Mas a jogada é você entender que a minha linha, esse cara que está na linha bem aqui, ele vai até o primeiro número decimal, viu? O primeiro número após a vírgula, podemos falar assim. Então, eu tenho 1,8. A linha 1,8 e a coluna 5. Aí eu venho aqui, pelo poder da fé, eu só vou seguir esse caminho e vou me dar bem. Acompanhe aí, por favor. Vamos colocar a linha. Qual é a linha que eu quero? 1,8. Anotei aqui, ó, linha 1,8. E a coluna 5. Bem aqui, coluna 5. E aí eu vou ver esse cruzamento, qual foi o valor que deu. Esse meu valor aí, linha 1,8, coluna número 5, 46,784. Agora, cuidado. Nessa minha tabela aqui, não está aparecendo 0, na frente. Na sua tabela que você pode ter, aqui nos comentários eu vou deixar para você essa tabela bem aqui. Agora, eu tenho que entender que essa minha tabela
está dizendo o seguinte, que a minha probabilidade, anote aí, de você ter um valor, que a gente chama assim de Z, né, meu valor padronizado Z, nesse intervalo de 0 até 1,85, essa minha probabilidade é, você coloca 0, e coloca o número que apareceu lá, 46.784. E aí você pode muito bem multiplicar esse valor aqui por 100, se você quiser, e vai ter seu resultado em taxa percentual 46,784%. Essa aqui é a minha probabilidade. Então é isso que eu quero que você entenda. O objetivo aqui é resolver algumas questões que eu vou fazer agora com você, te dar algumas ideias assim importantes para que você consiga resolver qualquer questão envolvendo a chamada probabilidade normal, a chamada distribuição normal, mas não é possível se você não entender como eu faço a leitura da tabela. O segredo é, até o primeiro número após a vírgula é a linha, e depois disso é a minha coluna. E aí você só vai caçar e vai estar lá o valor. Nessa minha tabela, não está o número na frente, até desnecessário, porque todos são assim, 0, aí vem o número aí. Então, a gente já coloca ela resumida bem aqui. Se você pegar uma outra tabela, tiver com 0 na frente, problema nenhum. Tiver um valor um pouco divergente, ele colocou aqui 4 casas decimais só, problema nenhum, está tudo correto, são valores aproximados. Show de bola? Então, até a primeira casa decimal, bem aqui, você já sabe que você vai ter a linha, até o primeiro número após a vírgula, e depois disso vem a minha coluna e eu vou localizar. Agora, quando tiver uma questão com contexto, eu vou precisar perceber que região é essa. E aí eu vou te contar agora como é que eu faço isso. Mas anote que eu estou voltando. Vamos lá ver se você entendeu. Olha só, eu tenho essa situação, eu quero saber o seguinte, dado Z, uma variável aleatória normal, padrão, ou seja, dentro do esquema da tabela, calcule as seguintes probabilidades. Letra A, probabilidade de Z está entre 0 e 1,25. Como é que eu faço? Olha, o 0 já está bem aqui, você já coloca 0 até 1,25. Aí você vem aqui, 1,25. O que foi que a gente conversou? Que você pode subir aqui um segmento. A minha probabilidade vai representar essa área bem aqui. Essa minha área vai ser a nossa probabilidade. E essa minha área bem aqui, eu não preciso fazer conta, gente. É olhômetro só. Você vai chegar aqui, vai só no olhômetro colocar a nossa probabilidade. Colocar de caneta fica melhor. Essa minha probabilidade, nesse intervalo aqui, é só olhômetro. Eu venho aqui e vou dizer linha 1,2. Está bem aqui. Linha 1,2, coluna 5. Então, linha 1,2, vamos localizar, coluna número 5, linha 1,2, coluna 5, está bem ali, 39. Deixa eu deixar o marca-texto para não ficar atrapalhando a visão, né? Então, linha 1,2, está aqui, coluna número 5, e aonde for a interseção dessas informações é o nosso resultado. E aí você vai pegar lá o resultado que deu. Deixa eu marcar aqui para não ter confusão. 39,400, né? 30, já coloquei em porcentagem, pode logo colocar direto. 39, mas se você não quiser, você vem aqui e coloca assim, filhão. Esse valor será 0, todos são 0, aí você pega 39, que mais? 435. Aí você multiplica por 100 para ficar em taxa percentual e aí você sambou, vai dar aproximadamente 39.435% a minha probabilidade. Eu falo aproximado porque esses valores da tabela são valores aproximados. Viu como é fácil? E nesse caso aqui, professor, é importante você desenhar,
tá bom? Eu já coloquei aqui o nosso gráfico na forma de sino, e aí você só completa. Bem aqui, por exemplo, é 0, e eu quero menos 1,32. Esse menos é o quê? É para o lado, né, negativo. Positivo, negativo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, menos 1,32. Cortou um pouquinho. Eu vou colocar uma setinha para indicar para você não se perder. Ó. Aqui é o meu 1,32. Passa aqui uma vertical e a nossa região que você tem que calcular sua probabilidade é essa região bem aqui. Aí a pessoa fica assim bugada. Mas, Mura, na minha questão bem aqui, na minha tabela, não tem valor negativo. A jogada é você saber que o que ocorre à esquerda e à direita são iguais. Esse gráfico ele é simétrico, ou seja, calcular a probabilidade de menos é a mesma coisa se fosse de 0 até 1,32. Então não me interessa se veio menos, a ideia será a mesma. Eu sei calcular até 1,32, não importa se ele é negativo. Então venho aqui na tabela, vamos lá. Linha, qual é a linha que eu vou pegar? Linha 1,3. Aqui, ó, até esse cara bem aqui é a minha linha. E a coluna número 2, linha 1,3, está aqui. Coluna número 2, anote aí, filhão, esse cara e esse cara, 40 ali. Aí você já pode colocar direto logo. Chega aqui, olha, posso colocar 0, pode, mas você pode colocar logo direto 40,658%. Tá vendo como é fácil essa probabilidade? Agora vamos fazer mais? Anote que eu já volto. Não fique preocupado em decorar. A ideia é saber desenhar. Se você sabe desenhar a área, você vai saber fazer a sua questão. Por exemplo, eu quero essa probabilidade aqui. Aí você coloca menos 1,24, está para o lado negativo, e coloca aqui menos 1,24. E o lado positivo eu tenho aqui 2,5. E aí qual é o esquema? Você vem aqui, passa a vertical, e aí você já sabe a região que você quer. A minha área vai ser essa região bem aqui. E agora, o que é que eu vou fazer se eu quero essa nossa região aqui? Eu vou usar lógica. Qual é a lógica? A lógica é, eu não consigo fazer essa região toda. Eu consigo fazer de alguém até 0. Ou de 0, né? Para mais um cara lá. Então, eu consigo fazer aqui, o meu referencial é o 0. Então, eu tenho uma área número 1 e eu tenho uma área número 2. O que é que eu vou fazer? Vou somar as áreas, que vai ser a minha probabilidade. Essa área número 1, eu venho aqui e vou localizar linha 1,2, coluna 4. Então, eu venho aqui, linha 1,2, está aqui, linha 1,2, e a coluna 4. Então, está aí 39.251. Então, essa área número 1, você coloca logo aqui, fazer uma setinha. A nossa área vale 39.251. Essa aqui é a nossa área. E o outro valor? O outro valor, vamos lá em busca. 2,5. Ah, mas professor, o que é que eu faço com 2,5? Olha, bem aqui tem um 0 subtendido. Então, é a linha 2,5 e a coluna 5. Linha 2,5, opa, e a coluna 0. 2,5, está bem aqui, 2,5, e a coluna 0, é exato aí, 2,5. Então, você vai fazer assim, ó, 2,5, deixa o prof marcar com essa cor, linha 2,5, está aqui, coluna 0. E aí você tem 49.379. Então, esse valor aqui é a nossa área número 2, 49.379. Aqui você pode colocar logo uma vírgula para ler logo por cento, e aí fica na manha. E qual vai ser o meu resultado? Vai ser a soma desses valores. Aí você vai somar 39
49,251 mais 49,379. E aí você soma na manha aí. Ajude aí o prof aí, vamos fazer a conta. 1 mais 9, 10, vai 1. Aqui eu vou ter 12 mais 1, 13, vai 1. Vou ter 6, desce a vírgula. 9 mais 9 vai dar 8. Então vai 1, né? Vai ficar 18. Então fica 8, vai 1. E aqui eu tenho 8. 1 mais 3, 4 mais 4, 8. E aí você tem o valor aí que vai dar de 88. Vamos colocar a resposta bonitinha. Nesse caso, a minha probabilidade é 88,63% a nossa probabilidade. Então, o que é que fez eu resolver a questão com facilidade? Eu ter desenhado, porque quando eu desenho, eu digo, a minha probabilidade é a soma dessa área mais essa área bem aqui. Olha essa outra questão aqui. Há uma observação importante que é bom você saber, que sempre a área que está abaixo desse seno, quando você tem uma distribuição normal, essa área vale 1. Tá? Nunca esqueça isso. A minha área total vale 1. Por esse motivo, a metade é 50%, a outra metade é 50%, ou seja, meio, meio. Venha cá. Eu quero saber a minha probabilidade de Z ser menor que 2,42. Olha lá, bem aqui eu tenho 0, bem aqui eu vou ter o meu número 2,42. Deixa eu ver se não cortou. Não, deve aparecer. Só que eu quero que o meu Z seja menor. Então, eu venho aqui, desço a vertical e menor é toda a esquerda. O que eu estou dizendo é que você deve pintar aí toda a região que está à esquerda desse número. Vem para cá, toda essa região aqui à esquerda é a nossa região que você quer calcular a nossa probabilidade. Então, essa região aqui, todo mundo à esquerda. E agora eu digo, mas a minha tabela não faz isso. A minha tabela ela faz de 0 a alguém. Por esse motivo, você vai calcular primeiro essa área bem aqui. Você pode descer aqui uma linha. Essa nossa área, eu tenho esse valor aqui, chamar de área 1. Porque essa área 2 eu nem preciso calcular. Porque essa metade aqui é 50%. Essa metade aqui você sabe que é meio. Então, basta calcular essa área 1, que é linha. Você já sabe o esquema. Qual é o esquema da observação aqui? Linha 2,4 e a coluna 2. Então, eu venho aqui, linha 2,4 e a coluna número 2. Observe aí, linha 2,4, coluna número 2, está ali o valor. Então, a minha probabilidade vai ficar, esse 0,5 é 50%. Então, a minha probabilidade vai ficar assim, 50%, que era o valor que eu já tinha, 50%, coloca uma vírgula aqui, mais esse valor, 48,224. E dessa maneira você samba na questão sem dificuldade. Aqui tem 0 subtendido para quando você for somar aí. E aí vai ter o valor de 98,224%. Então são essas jogadas que é interessante para você entender. Não é só saber a tabela. Tem um raciocínio. Por que você somou? Por que você subtraiu? Não é decoreba. É entendimento apenas do desenho. Olha, eu quero essa área mais essa aqui é a minha probabilidade. Eu quero só essa parte azul. Então eu faço aqui de 0 a alguém, porque a minha tabela ela faz de 0 até alguém. Essa é a dica importante. Copia aqui, que eu tenho mais 2 exemplos para fechar, e aí você pode gabaritar agora qualquer questão envolvendo a distribuição normal. Vamos resolver agora esse caso bem aqui, que é a minha probabilidade do Z ser maior que menos 1,22. Mesmo esquema, você coloca aqui, menos 1,22. Levanta aqui uma vertical, desce aí. E como eu quero maior, maior é toda a direita. Então, a sua região que você deve pintar é toda a parte da direita. Essa bem aqui, que a gente não precisa calcular, essa região. Por que não, professor? Porque essa região aqui ela é direta.
ela é 50%. Então, aqui você já sabe que vale meio. Esse cara é 50%. Só que agora tem esse outro pedaço bem aqui, que é uma região que você não pode esquecer. Essa região, deixa eu botar aqui, ó. Esse meu pedaço bem aqui. Porque a minha tabela, eu não posso perder o foco, ela faz de 0 até alguém. Como bem aqui eu tenho 0, essa minha área número 1 aqui, a gente pode fazer na boa, porque é olhômetro só essa área número 1. Então, Z maior, aqui é 50%, essa área número 2. Essa área número 1 vai na tabela, de 0 a alguém. Aí você pega a linha, qual é a linha que você vai ter? 1,2. E a coluna 2, aí você anote aí, filhão. Linha, 1,2 está aqui, 1,2, coluna número 2. E aí você vai ter o nosso valor 38,877. Então, quer dizer que essa minha área bem aqui vale 38,877. E aí a minha probabilidade é a soma, que vai ser a região. A minha probabilidade vai ser, você vai somar 50% mais 38,877% bem aqui. E aí vai ter um valor de 88,77, né? Vou botar aqui 88,877% é a nossa probabilidade. Você viu como é fácil? Agora, uma última situação que pode ocorrer é assim. Quando o autor te dá uma situação, bem aqui você tem um menos, coloque aí, menos 0,71, menos 0,71. Desça aí uma vertical e observe que eu quero que dizer seja menor. Menor não é para a direita, maior para a direita, menor para a esquerda. Então, nesse caso, a nossa região que você vai pintar para resolver a sua questão é esse pedacinho bem aqui. É essa região que interessa. Ah, mas professor, a minha tabela não me dá isso. Verdade. A minha tabela me dá de 0 a alguém. Então, o que é que você faz primeiro? Diz, poxa, não dá para fazer isso aí. Mas você consegue, pelo poder da fé, fazer essa região aqui. Porque essa região eu tenho na tabela direto. Sempre a minha tabela é de 0 até alguém. Então, bem aqui você tem o meu 0. E aqui eu vou ter linha 0,7, coluna 1. É assim que você lê. Até a primeira casa decimal, você tem a linha e depois tem a coluna. Então, você pega aí linha 0,7 e a coluna, tá bem aqui, eu deixei. Aqui é só um pedaço da tabela, tá aí na descrição, nos comentários aí, a tabela completa, tá bom? Linha 0,7, pegue aqui, ó, linha 0,7, coluna número 1. E aí você tem 26. Então, aqui você tem esse valor, aí você vai colocar aqui, ó, esse valor eu tenho 26,115%. Ah, mas não é isso que eu quero esse pedaço azul. Lembra que essa metade é 50%. E aí você vai gabaritar fazendo assim. 50% é o que eu tenho lá, menos esse valor. Vou subtrair aí, porque eu sei essa área total, eu tenho esse pedaço aqui laranjado, eu preciso descontar. Por isso que é menos. Então, aqui vai ficar menos 26,115, que veio lá da minha tabela. Show de bola? E agora você vai fazer as contas. Ah, o que eu faço aqui? Ah, estou com dúvida. Você empresta 1 aqui. Quando você emprestar esse 1, esse cara fica valendo de 10. Mas todo o restante vale 9. Onde tem 0, vale 9. É comum a pessoa esquecer essa informação. 10 tira 5 vai dar 5, 9 tira 1 vai dar 8, 9 menos 1 vai dar 8, desce a vírgula, 9 menos 6 vai dar 3, e quando você emprestou, ficou valendo de 4 bem aqui. Esse cara aqui passou a ser um 4. 4 menos 2 vai dar 2.
e aí você tem um resultado, coloque aí porcento, e dessa maneira você sabe olhar a tabela, que era o objetivo da aula. O objetivo da aula é para você que tem dificuldade, é para você que queria aprender quais são as possibilidades de desenhos. Eu fiz todas as 6 possibilidades de situações que o professor pode te cobrar na hora de colocar e como é que eu enxergo isso na tabela. E aí, ajudou? Então compartilha e comenta, que é Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.